Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer para vocês uma lista aqui dos livros que eu comprei esse mês, tá? Tem sempre uma promoçãozinha ou outra ali, no início do mês é sempre dia de renovar a estante e enfim, comprei alguns livros novos aqui muito bacanas, romances, contos, livros de filosofia, né, de literatura, de teoria literária, então muita coisa boa aqui. E eu vou trocar com vocês aqui, fazer esse vídeo, né, falando sobre os livros que, dentre outras coisas, são dicas boas aí também para a galera que gosta de comprar os livros aí e aproveitar as promoções, tá? Eu tinha a pretensão de fazer um vídeo sobre o Javier Milei, que já está apresentando ali as contradições que a gente já imaginava que ele ia apresentar no início do governo, ou melhor, né, nesse período já aí pós-vitória, né? Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também no vídeo, mas eu vou fazer esse vídeo para o final de semana, tá? Porque não deu tempo aí, enfim, o estresse que eu estou vivendo aqui é diário, e aí não deu tempo de fazer esse vídeo. Eu vou fazer ele para o final de semana para a gente refletir essa questão aí do boneco Chucky, tá? Da Argentina. Beleza? Então, antes aqui eu já deixo também a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí é só, enfim, tentar acessar aqui o WhatsApp na descrição do vídeo, tá? E a gente tenta conversar a respeito aí, beleza? Então, pessoal, vamos lá, né? Nessa lista tem vários livros, não, tem mais de 10 livros aqui, tem 12 livros que eu comprei, tá? E teve um, na verdade, que não chegou, que não veio, que foi o Ideologia e Propaganda na Educação, a Palestina nos livros didáticos israelenses, da Nurit Peled El-Hanan, tá? Da editora Boitempo, que tem vários livros interessantes aí sobre política, filosofia, e é um livro que fala, eu já li uma resenha desse livro, né? Já tem bastante tempo, inclusive, ele estava na minha lista aqui já há muito tempo, e fala sobre a forma como os israelenses constroem uma visão dos palestinos quase como bichos ali nos livros escolares mesmos, né? Né? Então, enfim, mas eu vou tentar aqui comprar de novo no início do mês que vem e tal. E amanhã tem, na verdade, hoje, né, na verdade tem uma Black Friday, né, então vou tentar também ver aqui se eu consigo algumas promoções bacanas, e de repente, quem sabe esse livro aqui eu posso tentar comprar de novo, tá? Então, enfim, e aí teve dois livros também dessa sequência que eu comprei, que eu já tinha, né, que eu já tive e acabei perdendo. Aí a gente perde livro, né, perde coisas pela vida, perde livros e tal, empresta livros às vezes e as pessoas não devolvem, né? Acontece isso também. Lá na minha lista lá da Amazon tem pelo menos uns 5 livros lá que eu já emprestei e não me devolveram. Então, né, a gente vai tentando enfim, consertar, né, esses problemas. E 2 eu fiz agora esse mês, tá? Que um deles é esse aqui, é o Retalhos Cósmicos, do Marcelo Gleiser, tá? O cientista brasileiro, é meu xará, Marcelo Gleiser. E esse livro aqui é sensacional, tem muita coisa bacana aqui, tem vários textos interessantes dele, conectando a ciência com assuntos do cotidiano. Então ele fala aqui, por exemplo, né, da questão da relação da ciência com a poesia, fala da questão do xadrez cósmico, fala sobre religião também, né, que é um debate muito comum aí entre esses conflitos e os diálogos entre religião e ciência, né? A questão do meio ambiente também ele fala. O que mais aqui? Sobre a escuridão do céu noturno, que é um assunto muito interessante também. A vida e a morte das estrelas, enfim, espaço-tempo, relatividade, mecânica quântica. E eu chamo a atenção também para vocês para o último texto do livro, que é um texto que eu tinha aqui como um dos melhores que eu já li, um artigo até curto, né? Que chama-se A Importância do Imperfeito, tá na página 169, tá, no capítulo 10. Muito bacana esse texto, já até reli aqui, porque eu inclusive citei isso em sala de aula algumas vezes. É um texto sensacional aqui do Marcelo Gleiser, falando sobre essa questão das estruturas assimétricas da natureza, certo? Muito interessante, beleza, pessoal? Então esse aqui é o primeiro que eu já recuperei aqui, né? Perdi, mas recuperei, tá? O segundo que eu também recuperei, esse aqui eu nem sei como que eu perdi esse livro, tá? Mas ele é um livro sensacional, Alice no País dos Enigmas, é um livro do Raymond Smullyan, e é um livro que fala sobre lógica, né? São problemas lógicos, enigmas lógicos, pegadinhas lógicas e tal, aquelas coisas, né, dos paradoxos e as questões ali complexas, e tudo isso utilizando os personagens da Alice no País das Maravilhas,
do Lewis Carroll, tá? Então, quer dizer, Alice, né, o relojoeiro, o gato de Cheshire, né, e tal, muitas figuras bacanas aí que todo mundo conhece, nesse livro sensacional aqui, muito interessante, do Raymond Mulligan, tá? Então tem vários problemas aqui, tem soluções dos problemas no final, então você vai tentando ali resolver e, enfim, e ao mesmo tempo você vai ficando com um repertório de charadas muito bacanas e também para trocar com os amigos e tal, é legal demais, tá? Então, enfim, tá aí Alice no País dos Enigmas, beleza? Esse aqui também eu perdi e agora já recuperei, certo? Muito bem, pessoal, e aí vamos partir agora para os novos, né? Esses que chegaram que eu não tinha ainda, alguns eu na verdade já tinha também intenção de ter, e agora chegou a vez aí, tá? Esse livro aqui é o Dijecta, tá? É um livro com textos do Samuel Beckett, e na verdade está aqui, né? São escritos diversos em um fragmento dramático. Essa capa muito bacana aqui, da editora Biblioteca Azul, tá? E o Beckett é prêmio Nobel. Eu já falei aqui sobre outros trabalhos dele também, sobre, enfim, o Esperando Godot, o Livro sobre Nada, uma série de trabalhos aqui que eu já citei do Beckett, que é um dos maiores escritores aí do século XX, prêmio Nobel, tá? E aqui nesse livro tem muita coisa legal, tem textos sobre estética, tem um texto dele aqui que é muito conhecido, que se chama Dante, Bruno, Vico e Joyce, né? Que ele está falando sobre o Dante e enfim, o Giambattista Vico, né? E outros autores, o Joyce também, e tá aqui nessa edição bacana que tem uma série de textos legais aqui dele, tá? Textos sobre outros escritores, o Rainer Maria Rilke, né, ele fazendo uma reflexão sobre os poemas do Rilke, sobre o Proust também, que é um escritor francês, tá? O próprio James Joyce, né, que é uma constante na obra dele. Ele tem textos aqui dele sobre a própria obra, ele fazendo auto-reflexão ali da própria obra, tá? E também sobre pintores no final, tá? Tem várias coisas legais aqui também, textos dele sobre pintura, beleza, pessoal? Então tá aqui essa edição, e foi barato esse livro, tá? Não foi menos de R$30, quer dizer, enfim, tá? Conquista muito bacana aí, essa capa sensacional também, da editora Biblioteca Azul, tá? E tem outros dessa editora também que são textos do Beckett, que já estão ali na lista também, tá? E sim, uma outra coisa que também, eu vou tentar fazer um vídeo agora para o final de semana também, ou para o início da semana que vem, falando sobre o retorno da Kozak Naif, né, que é uma editora fantástica aqui que a gente tinha no Rio de Janeiro, que infelizmente fechou em 2015, mas agora abriu de novo, a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? Mas voltando aqui aos livros novos, né, tá aqui o Fio das Miçangas, livro de contos do Mia Couto, certo? Então muito legal aqui, que ele vai falando aqui, tá vendo? Histórias breves, mas nelas se condensam as infinitas vidas que podem se abrigar em cada ser humano. Histórias de desamor, desencontros, incompreensões, vidas incompletas, sonhos não realizados, histórias densas de humanidade. São 29 contos trabalhados como em filigrana e unidos como miçangas em redor de um fio, que é a escrita de um consagrado fabricador de ilusões. Eu não diria nem ilusões, né? É um fabricador de encantos, na verdade, que é quem fabrica ilusão é o Bolsonaro, o Paulo Guedes, entendeu? É o Milley lá, o Milley é um fabricador de ilusões, o Mia Couto não. O Mia Couto é um fabricador de encantos, está muito acima disso. Então, enfim, o Fio das Miçangas, tá? O livro do Mia Couto, livro de contos aí do Mia Couto, tá? Mais um para a lista aqui, né? Eu já li, se não me engano, 7 livros do Mia Couto, tem mais 4 ali para ler, mas esse aqui, enfim, né? Que bom que ele escreve bastante, que a gente tem sempre coisa boa para ler, né? Outro também que eu já li muita coisa, e esse aqui eu ainda não li, é o Henrique Villamatas. Está aqui o Bartleby e Companhia, tá? Esse texto aqui que é metaficcional, que é uma reescrita, né, a partir de um deslocamento aqui literário, artístico dele, da história do Herman Melville, né? Então, Bartleby, o escrivão, tá? Então tá aqui, e aí tem uma, enfim, né, tem o Antônio Tabucci diz aqui, é uma dimensão paralela onde não escrever é um modo de vida, onde o silêncio pode ser não uma renúncia, mas uma conquista ou uma afirmação. O leitor tem em mãos uma obra que desafia rótulos e convenções, transitando por formas e gêneros literários. Bartleby e Companhia marcou época e abriu espaço para a ficção híbrida na literatura mundial, com uma listagem de autores reais e fictícios que por algum motivo concluem
que preferem não escrever e abandonam de vez o mundo das letras. Ao rastrear esses sóis negros da literatura, a obra de Vila Matas abraça a negação como uma potência e celebra novas possibilidades literárias como mergulho no seu avesso, o silêncio. A obra do Vila Matas, na verdade, ela é muito mais irônica do que uma negação, eu acho, né? Porque ele transforma a negação em uma afirmação da manutenção da literatura, tanto que ele continua escrevendo. Acabou de publicar um romance novo, que eu também já está na lista ali para comprar, se não me engano, Montevidéu, o nome do romance, e enfim, né? Então eu não acho que o Vila Matas seja um escritor da negação. Ele talvez negue a literatura restrita a um espaço unificado e sem contato com o mundo, aquela coisa meio hermética, né, da literatura pela literatura, o texto pelo texto, a arte pela arte. E ele, enfim, constrói várias histórias interessantes que ele busca hibridizar mesmo, né? Busca interconectar a literatura com outras formas de vida, outras formas aí de produção. Enfim, e essa aqui é mais uma delas, tá? Então eu não chamaria isso de negação, né? E, bom, enfim, então ele é um autor que continua produzindo aí nessa coisa também, é um paradoxo, né? Uma obra paradoxal, irônica, que se nega e se afirma ao mesmo tempo, né? Vila Matas é um cara sensacional, também já tem vários livros dele aqui lidos, 7 mais ou menos também lidos, tá? E é um cara aí para vocês acessarem também, beleza? E é um cara que também já deveria estar concorrendo ao Nobel aí, porque merece. Esse livro aqui é um livro do Primo Levi, É Isto um Homem? Né? Esse livro aqui é um testemunho, né, do Primo Levi sobre os absurdos, né, de Auschwitz e sobre os crimes do nazismo e a experiência bizarra de viver naquele confinamento, enfim, enlouquecedor que deve ter sido a experiência de um campo de concentração, né? Enfim, totalmente aprisionado, né? por gente da pior espécie, né? Que eram os nazistas. E o Primo Levi faz aqui a sua reflexão sobre isso, seu testemunho sobre isso. Tá? Também é um texto muito importante aí. O Primo Levi, se não me engano, também é prêmio Nobel, tá? E enfim, vale muito a pena também acessar. Eu, na verdade, fui lembrado aqui, né? Eu já conhecia, né, a obra do Primo Levi, mas só de passagem, né? Nunca li nada dele. E eu estou lendo aos pouquinhos aqui esse livro também do Agamben, que é O que Resta de Auschwitz. E aí ele faz uma referência aqui ao Primo Levi, já me deu vontade de comprar, eu fui lá, né, e já adquiri aqui também, tá? Já fiz inclusive um vídeo aqui, né, sobre esse livro do Agamben, tá? Sobre a introdução do livro, né? Esse aqui é um livro do Zygmunt Bauman e o Ricardo Mazeu, tá? O Elogio da Literatura. Esse ano que eu acabei descobrindo ali lá na Amazon, né? Esse livro aqui do Bauman, que eu não conhecia, é um livro dele sobre literatura, né? Sobre temas ligados aí à literatura, à produção literária, aos textos, tá? E ele aqui fala, né? Ele faz várias conexões aqui, né? Da literatura. Ele fala da questão ele tem um capítulo aqui que se chama Literatura e o Interregno, né? Vamos ver o que ele quer dizer com isso. O blog, também ele vai falar do blog, né? E talvez fale eventualmente aí sobre a internet, sobre, enfim, né? Temas que inclusive são já mais atuais ainda que o blog, né? Que é o Facebook, né? Enfim, e outras formas mais aí de produção, o próprio YouTube, né? A Salvação pela Literatura, O Pêndulo e o Centro Vazio de Calvino, Metáforas do Século XXI, também que deve ser um texto bem legal, O Risco da Twitteratura, e talvez eu esteja falando do Twitter aqui, né, que realmente é uma coisa que eu já até falei sobre isso aqui em outros vídeos, pensando sobre o quanto que essa forma de texto do Twitter, ela é uma certa tendência que se você fica só nisso, você empobrece a sua capacidade de raciocínio, né? Porque é importante você pendular ali entre as extensões e as tweetadas, vamos dizer assim, né? Que são os Witz dos antigos, dos românticos alemães, né? E também não necessariamente um texto curto seja um Witz, seja né, enfim, algo reflexivo, mas o fato é que essa tendência que a gente está vivendo aí de textos curtos o tempo todo, isso meio que está empobrecendo a cabeça das pessoas, né? Está tornando mais difícil compreender certos processos mais complexos,
tanto ligados à ciência, né? A gente vê o negacionismo aí cada vez aumentando mais, e também a política, né? Que é isso, né? O Milley, Bolsonaro, Trump, essas figuras são meio que efeitos dessa estética mental do Twitter, né? Que é essa coisa de tudo tem que ser rapidinho, tudo tem que ser, né? Enfim, sem aprofundamento, e aí a gente não evolui, né? Então, bom, enfim, tá aqui o elogio da literatura do Bauman e do Ricardo Mazeu, tá? Nessa edição aqui da Zahar, beleza? Então, vamos continuar com a lista aqui, pessoal. Agora, esse livro aqui é um romance do Roberto Bolanho, Amuleto, né? É interessante que muita gente não conhece o Bolanho, né? É uma coisa muito curiosa isso. O Bolanho é um grande escritor, para mim é o maior escritor chileno, melhor até do que o Neruda, que é um ótimo escritor, mas enfim, né? E o Bolanho é pouco conhecido, ele tem sido traduzido nas últimas décadas aí no Brasil, e o Neruda já, né, o pessoal já conhece há mais tempo, mas enfim, é uma dica sensacional. Se não me engano, já li uns 3 ou 4 romances aqui do Bolanho, e tenho mais uns 3 ali para ler, e esse aqui é mais um, é o Amuleto. E você vai vendo assim, né, um dos temas favoritos do Bolanho é construir histórias que tenham a ver com aquele período da ditadura do Pinochet, né? Então é muito interessante ler o Bolanho, porque para inclusive a gente dialetizar mentalmente figuras bizarras como Bolsonaro, enfim, né, e como o próprio Paulo Guedes, né? Porque é um sujeito que já defendeu aí o sistema econômico implantado pelo Pinochet lá no Chile, né, e que gerou, enfim, uma série de problemas aí. O serviço público lá parece que é uma porcaria, ninguém tem acesso a nada, né? E em compensação a renda média parece que é um pouco mais alta até do que no Brasil, porque é o lugar que tem mais bilionários é o Chile, né? Então, enfim, são essas contradições aí geradas essas relações muito umbilicais aí, muito orgânicas, né, entre as ditaduras de direita aqui da América Latina e o grande capital, tá? Então, e para além disso, né, o Bolanho também exercita aqui uma série de outras coisas ligadas ao comportamento, enfim, né, as relações humanas ali daquele Chile, enfim, né, mergulhado numa ditadura que talvez tenha sido a pior aqui da América Latina, né? O Pinochet é um cara que ele matou o presidente do Chile no Palácio do Governo, né? O Salvador Allende. Então não houve nenhuma experiência aqui semelhante a essa, né? Ele era um general lá ele é um traidor, inclusive, um general lá do governo. Ele pegou lá um grupo de militares e entrou lá no palácio e matou o presidente do Chile dentro do palácio. Essa gente são realmente isso, né? E o Chile, então, é a experiência mais bizarra aí que a gente teve na América Latina. E o Bolanho, a literatura do Bolanho representa bastante isso ali, ensina muito pra gente, tá, nesse sentido, beleza? Então tá aqui mais um que eu comprei para poder eventualmente ler nos próximos meses aí, tá? Esse aqui é a Anatomia da Influência, Literatura como Modo de Vida, livro do Harold Bloom. O Harold Bloom é um crítico literário, né, um cara que escreve muito sobre literatura, e enfim, esse livro aqui é uma espécie de ode, né, à literatura como algo que se incorpora na nossa vida, que vai fazendo parte do que a gente é ali também, do nosso cotidiano, e que constrói muitas vezes até a nossa personalidade, né? Nós somos muito também reflexo dos personagens que a gente lê e que a gente incorpora ali, enfim, modos de comportamento, né? Modos de ver o mundo, né? E a gente se identifica. Isso não é só da literatura, isso acontece com o cinema também, acontece com, né, enfim, com várias artes aí, e a literatura é uma delas, tá? Então tá aqui a Anatomia da Influência, Literatura como Modo de Vida, tá? E aqui tem uma criticazinha aqui do New York Times Book Review. Bloom eleva a crítica literária ao nível da própria literatura, né? Porque existe muito isso também, já fiz vídeo aqui sobre isso no canal também, né? Gente que entende que literatura é uma coisa, crítica literária é outra, né? Ele fala aqui sobre o Shakespeare, né? Sobre o trabalho do crítico, né? Sobre o Hamlet, né? Tá aqui do Shakespeare. Fala sobre o Shelley, né? Que é do romantismo alemão, Walt Whitman, tá? E uma série de outros autores aqui. Então, quer dizer, muita gente acha aí que a literatura é uma coisa, a crítica literária é outra totalmente diferente, e essas coisas estão radicalmente interligadas no mundo atual, né?
A literatura do Henrique Villamatas, por exemplo, é uma literatura essencialmente crítica. Ela é metalinguística, ela é metanarrativa, ela está o tempo todo ali refletindo a própria literatura, assim como tem pessoas que são taxadas como críticos literários, mas que tem uma escrita poética que, enfim, que funciona quase como um romance ali, né? Tá, enfim, então tá aqui o Harold Bloom também, que é um grande autor dessa esfera aí, tá? Vamos lá, pessoal, estamos chegando aqui no fim da lista, tá? Tem esse livro aqui do Paul Ricoeur, A Metáfora Viva. Esse livro aqui está na minha lista mental aqui, né, de livros que eu tinha vontade de comprar já tem muito tempo, assim, bota aí mais de 10 anos que eu estava esperando aqui a oportunidade de comprar esse livro e agora pintou aqui, surgiu, e aí eu comprei, tá, o livro do Paul Ricoeur, que é um filósofo, A Metáfora Viva, que é uma reflexão dele sobre essa figura da metáfora, né? E aí tem aqui, né, enfim, a relação da metáfora com a poética, com a retórica, tá? Com a semântica, tem reflexões aqui sobre esses grupamentos linguísticos, né, da gramática, da retórica e tudo mais, e também sobre a forma como isso vai construindo sentido, né, no discurso, na sociedade e tudo mais, tá? Então fala aqui sobre, enfim, o que mais aqui? Sobre a questão da referência, que é muito importante para quem estuda linguagem também, a metáfora do discurso filosófico, né? Então tem muita coisa legal aqui do Paul Ricoeur nesse livro A Metáfora Viva, tá? E aí tá aqui já na lista também dos próximos a serem lidos, beleza, pessoal? E aí por último tem dois trabalhinhos aqui também, esse aqui, O Espaço das Palavras, de Mallarmé a Bruters, tá? Que é um trabalho do Jacques Rancière. E aí está escrito aqui, né, tem uma nota aqui atrás que diz, né, meu título parece retomar um ponto bem particular da história da arte de sua crítica, o encontro de Bruters, que é um autor que eu não conheço, né, vou conhecer agora aqui, com o Stéphane Mallarmé, firmado principalmente pela exposição literária que Bruters organizou sobre o poeta e pela obra singular que ele dedicou, as 12 placas que apresentam as 12 páginas duplas do poema de Mallarmé. Um lance de dados jamais abolirá o acaso. Porém, esse encontro não é uma questão específica da história da arte. Ele provoca uma reflexão mais ampla sobre a relação das palavras com o espaço, que convida a analisar o que se costuma chamar de modernidade na arte e seus riscos políticos. Porque realmente é isso. É uma das reflexões que eu tenho feito bastante aqui na minha vida nos últimos anos. Quer dizer, o quanto que a arte, às vezes, né, enfim, é problemática em relação à política. Né? Isso, às vezes, a arte atrapalha a ver certas questões políticas, porque ela avança mais rápido do que certas questões mundanas, cotidianas, locais, que a política exige que se leve em conta, né? E essa talvez seja uma reflexão aqui desse livro, para além do fato de que ele fala também do Stéphane Mallarmé, né, que é um cara que inclusive eu utilizei ele para fazer um artigo agora no mês passado, e estou transformando esse artigo em romance agora, estou ali na metade. Quero ver se eu publico os dois, porque eu acho que tem uma questão interessante ali, enfim, que pode ajudar a pensar umas coisas da literatura também, tá? Então, pessoal, isso aqui também está na lista aí, é o penúltimo aqui do vídeo de hoje, tá? O Espaço das Palavras, de Mallarmé a Bruters. E o último, para finalizar, é o Brancura, tá? Do John Fosse, né? Que é o escritor da Noruega, que acabou de vencer o Prêmio Nobel de Literatura, tá? E eu já estou lendo esse romance. Aqui é um romance curto, em algumas classificações ele seria classificado ali como novela, porque ele tem 60 páginas, 60 e poucas páginas, e algumas classificações mais tradicionalistas colocam ali a novela entre o romance e o conto, né? O conto seria uma história até 49 páginas, e aí depois de 79 vira romance, mas isso hoje está muito flexibilizado por conta dessa questão do trabalho gráfico, de tamanho de letra, e o próprio formato do livro já está completamente, né, enfim, ampliado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também no vídeo sobre a Cosaque Naif, tá? E bom, e aí eu estou lendo agora o romance do John Fosse, o escritor da Noruega, que acabou de vencer o Prêmio Nobel. Então eu não vou falar nada sobre esse livro, por quê? Porque eu vou tentar fazer um vídeo só sobre ele, para o final da semana que vem, porque eu estou já terminando o livro, faltam aqui 15 páginas para acabar,
e provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre esse livro para a semana que vem, um vídeo só sobre ele, tá? Porque tem umas conexões dele com o Beckett, né? E que ficam evidentes quando você lê o livro dele. E bom, tem muita coisa legal para falar sobre esse livro aí, sobre o John Fowles, beleza? Então esse aqui eu já estou finalizando e é o último aqui da lista de hoje, tá? Que eu trago para vocês, beleza, pessoal? Então é isso, tá? O vídeo de hoje foi esse e espero que vocês tenham gostado aí. Tem várias dicas boas e hoje tem a Black Friday também, que eu vou tentar ver se eu adquiro algumas coisas bacanas ali, porque tem sempre promoções legais. E enfim, eventualmente fazendo mais vídeos sobre isso aí para o futuro aqui próximo, beleza? Então é isso, pessoal, a gente volta no próximo vídeo do canal falando sobre o boneco Chucky da Argentina, Javier Milei. Abraço aí, tamo junto, fui.